Olá, está no ar mais uma edição do programa Câmara Entrevista. Sou o jornalista Lucas Silveira. Você está aqui pela TV Câmara Digital no canal 18.4 e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente está chegando à Semana do Autismo, várias comemorações e a Univaz, a Universidade do Vale do Sapucaí, vai trazer uma capacitação PREO, né, que fala sobre autismo, trabalha sobre autismo, que acontece agora no dia 31 de março, no dia 1º de abril, com uma renomada professora na área. Estou aqui com a professora Marcelena Assis Toledo, ela é professora do curso de Psicologia da Univaz e está aí nessa organização, faz parte aí desse curso PREO. É PREO, professora? Boa tarde, Boa prazer tarde. recebê-la. É PREO, pré-autismo. PREO por ser uma sigla francesa, né? E eu queria então que a senhora já começasse explicando para o telespectador que existe aí na França, né, uma pesquisa que está na vanguarda aí, que detecta sinais ou até mesmo um processo de cura do autismo, né? Isso. Assim, essa pesquisa já é antiga, desde 1998, e essa pesquisa ela vem sendo desenvolvida para buscar sinais de riscos de sofrimento psíquico em bebês, porque os bebês dão sinais que alguma coisa está acontecendo e quando nós podemos ensinar os nossos olhos a reconhecer esses sinais, a reconhecer a língua que ele tem, nós podemos, então, intervir a tempo para que esta constituição psíquica, né, não se encaminhe para dentro de um autismo ou para dentro de uma psicose e que a gente ainda haja a possibilidade de reverter o quadro. Professor, então, dentro desse segmento, a gente pode afirmar que todo o bebê, ele, quando não tem autismo, ele consegue dialogar com os pais através do sentimento, do choro, da risada? Sim. O bebê, ele tem muitas competências. Nós é que muitas vezes não sabemos, né, das competências que ele tem. Então, essa capacitação ela é muito interessante porque é isso que ela vai nos ensinar, né? A perceber esse bebê, que sinais ele está dando, se ele está entrando na relação, e é uma linguagem própria dele, né? Então, quer dizer, através desse projeto, desse PREO que a Univaz está trazendo aqui para Pouso Alegre, daqui a pouco a gente vai falar da professora renomada que vai estar participando desse debate, dessa discussão, é possível os pais perceberem sinais de autismo no próprio bebê recém-nascido? Isto, né? Quando nós sabemos desta linguagem, um pouco desta linguagem, com o bebê já recém-nascido, pequenininho, já no primeiro ano de vida, tanto que essa capacitação está voltada principalmente para os profissionais da educação e da saúde, que são aqueles que têm um contato mais prolongado com os bebês, para que eles possam, então, reconhecer esses sinais, né, e que alguma coisa está ali e aí a gente já vai correr para fazer uma intervenção adequada a tempo. Professora, eu queria que a senhora explicasse para o público de casa essa pesquisa que acontece na França com bebês, que detecta aí o autismo precoce, que uma forma de tratamento que pode ter grandes avanços, né? Essa pesquisa, ela então tem uma imensa amostra, né? São muitos bebês de fitas cassetes, de famílias, principalmente italianas, nos anos 70, 80. Eles gravavam a vida dos bebês no dia a dia para poder enviar para os avós, né? Para que eles pudessem acompanhar. Então, todo esse material foi disponibilizado para os pesquisadores e eles, então, buscavam, acompanhando diariamente na rotina e durante anos a rotina desses bebês para identificar quais os sinais que aquele bebê que se constituiu em um momento como um autista, daqueles que tiveram um desenvolvimento já esperado. Quer dizer, né? Então, de um vídeo caseiro, esses profissionais da saúde descobriram, detectaram aí sintomas. Vem toda essa pesquisa, toda essa observação, né,
diferença e então, hoje em dia, esse protocolo já está reconhecido internacionalmente. Hoje ele já está na França, no sistema público francês, então as pessoas já têm acesso a isso, os profissionais já recebem essa capacitação. E isto é um ganho impressionante para a sociedade e principalmente para o sujeito, né? Para aquela criança. Como funciona, professora, esse tratamento? Pois na verdade, a capacitação, ela não é o tratamento. Nós estamos capacitando os profissionais para poder olhar um bebê e falar, ali esse bebê está em risco, está acontecendo alguma coisa, ele está me dizendo que alguma coisa não está bem. E aí nós vamos, então, na intervenção, que aí vem de uma outra forma, outros profissionais, com uma equipe multidisciplinar, aí para fazer a intervenção com aquele bebê. Então, a gente pode afirmar que esse curso que a Univaz vai oferecer agora no dia 31 é para quem é pai, é mãe, é enfermeiro, é médico, enfim, profissionais, pessoas que querem conhecer a identificação, possam participar desse projeto, né? Isso. Que, na realidade, essa capacitação, o ideal é que todos nós tenhamos esse tipo de conhecimento, né? Que todos nós possamos desenvolver essa capacidade de identificar esses riscos, né? Que muitas vezes os bebês nos apresentam e nós não sabemos reconhecer. E é uma professora renomada em estudos, né, que a gente conhece, que vai estar aqui em Pouso Alegre na sexta, a professora Érica Parlato, ela é professora da UFMG, na Faculdade de Medicina, de mestrado e doutorado. As pesquisas que ela vem fazendo, ela é pós-doutora pela Universidade Paris 7, ela tem os laboratórios com os bebês e ela já vem há muitos anos trabalhando, ela é coordenadora do Pré-U Brasil, que está fazendo todo esse trabalho de capacitação dos profissionais e nós tivemos a enorme oportunidade de trazê-la, né, para o sul de Minas, através da Univaz e da parceria com a Prefeitura, para apresentar todo esse trabalho, todo esse projeto, toda essa pesquisa, muito bem fundamentada, muito bem feita, que está hoje já implementado na França, mas existem vários países envolvidos. Professora, então, quem quiser participar, como faz? Nós temos o site da Univaz, né? E fazer a inscrição online e vai acontecer, então, no dia 31 e dia 1º de abril, lá no anfiteatro da Univaz. E nesse curso, as pessoas, né, o telespectador que acompanha, famílias, como a professora Marcelena disse, é aberto a todo o público, as pessoas vão poder interagir com a doutora e tirar dúvidas. Sim, que aliás, o interessante dessa capacitação é que as pessoas, os profissionais possam apresentar as questões, trazer um pouco da experiência que tem. É muito interessante a gente ver os profissionais de várias áreas, como cada um tem o seu olhar específico e como, né, este grupo, quando conversam, o conhecimento que a gente consegue produzir junto. Bom, a gente vai continuar falando com a professora Marcelena Assis Toledo. Eu só vou fazer agora uma rápida pausa, um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente vai falar aí com os sintomas de autismo, já que a gente está celebrando aí essa semana e preparando para a Semana do Autismo. A gente volta já depois do intervalo. No dia 18 de agosto de 1942,
a população de Pouso Alegre, revoltada com o ataque nazista a embarcações brasileiras, apedrejou e saqueou a padaria alemã, cujo edifício se localizava na Praça Senador José Bento, esquina com a Rua Dom Nery. Em fotos da época, vê-se que pouso-alegrenses picharam as paredes da padaria com os dizeres: "Alemães, cães covardes". Aconteceu em Pouso Alegre. Parará, para, pa, pará. Parará, para, pa, pará. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. Voltamos com o nosso programa Câmara Entrevista, hoje recebendo a professora do curso de Psicologia da Univaz, Marcelena Assis Toledo, falando aí sobre o autismo, esse projeto que a Univaz está criando, que é a Capacitação Preô, que acontece nos dias 31 de março, próxima sexta-feira, a partir das 6 da tarde, e também se prolonga até o sábado. Nesses 2 dias a professora Érica vai estar presente? Sim. Virá a professora Érica e virá também uma psicanalista de Belo Horizonte, a Roseli Melgaço, que é uma das primeiras psicanalistas a fazer trabalho com bebês aqui no Brasil. E as duas estarão presentes o tempo todo para essa capacitação. Professora, agora a gente vai falar um pouco mais voltado aqui para essa área do autismo, da identificação do autismo. A senhora é professora que trabalha na área da psicanálise, né, que trabalha o comportamento, e como as pessoas, vamos falar, leigas, ou até os pais às vezes, como identificar a criança que tem o autismo? Pois é, a psicanálise, ela tem, o objeto de estudo dela é o inconsciente, né? E nós entendemos a estrutura psíquica como aquilo que nos torna sujeito, que nos faz entrar na relação com o outro, né? Nós temos um corpo, mas esse corpo ele é gerido por uma pulsão, não é? E que é isso que dá vida, é essa energia que dá vida, a energia psíquica. Então,
as crianças, os bebês que correm o risco de estruturar esse psiquismo dentro de um autismo, porque não é uma coisa dada, essa estrutura acontece na relação com o outro, com o meio, com aquelas pessoas que estão ali na relação com esse bebê, eles... todo esse entorno, todo esse contexto, ele pode propiciar ou não para que esta criança, né, que vem, né, que nasce com algo, já com a propensão de se constituir desta forma, esse ambiente ele pode contribuir para isso. Então, nesta capacitação é que a gente vai perceber quais os sinais, percebendo estes sinais, é que a gente então vai tentar intervir aí neste meio, nessa relação, né, com as pessoas. Então, o legal da intervenção é que não é o bebê, né? É um trabalho junto com os pais, com as famílias, é muito mais, porque nós não pensamos o sujeito como uma enfermidade, que aquilo vem como uma doença, né? Nós pensamos numa forma desse sujeito se estruturar, e que pode ser de um jeito ou de outro, e que ele nos dá sinais de que alguma coisa está acontecendo ali, e quando isso é visto a tempo, né, antes que esta estrutura se realmente se fixe, né, nós podemos então conduzir, nós temos possibilidades de conduzir esta estruturação para um outro viés. E tem a dificuldade, existe a dificuldade, professora Marcelena, dos pais perceberem o autismo, porque é diferente de uma patologia, né? Ela não dá febre, não dá sintomas, né? E aí a pessoa tem um pouco mais de dificuldade para essa questão do sintoma é interessante. Então, se uma criança apresenta, está com febre, não é isso? Aquilo é um sinal. É um sinal que alguma coisa não está bem, não é isso? E que a gente vai ter que intervir de alguma forma. Hoje, ninguém sabia dizer quais são os sinais, né, que a criança está em sofrimento, um bebezinho está em sofrimento psíquico. Porque, geralmente, a gente espera esse bebê crescer, não é isso? E aí para ver se ele não desenvolveu, porque a gente tem aquela ideia desenvolvimentista, né? Tem que desenvolver para daí ver como é que é, e para psicanálise não é bem assim, não é? Então, se eu esperar, aí a estrutura já está. Então, a intervenção é a tempo. Por isso a importância da gente reconhecer esses sinais lá no comecinho, quando a criança ainda está no primeiro ano de vida. Então, quer dizer, isso a pessoa consegue identificar nos primeiros meses da criança, já tem essa noção. Sim. Depois de descoberta, como que é feito esse tratamento, esse acompanhamento? Isso, aí a intervenção, ela já precisa de uma equipe multidisciplinar, ela é feita criança por criança, a intervenção com um não é a mesma com o outro, porque cada criança tem um meio, cada criança tem um ferramental próprio, ou né, que ela vai fazer uso do jeito que ela consegue. O meio dela é diferente, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe, e cada criança recebe esse pai e essa mãe de uma forma. Então, nós trabalhamos em equipe, não é o médico ou o terapeuta, né? Muitas vezes nós precisamos de vários profissionais. Tem que ser uma atenção, uma intervenção rápida, né? Porque nós temos um tempo determinado, passou daquele tempo, a gente já não tem mais como fazer aquela intervenção. E por isso é que a gente precisa, então, de um contexto mais amplo, de várias pessoas, né? E estas intervenções, elas estão embasadas nos conceitos da psicanálise. Professora, o autismo ele tem crescido nesses últimos tempos?
Pois é, hoje em dia é uma questão muito discutida, né, a quantidade do aumento de diagnósticos de autismo. E que muitas vezes, quando nós vamos, né, olhar o caso a caso, fazer uma análise dessa história, desse contexto, muitas vezes um diagnóstico como né, dizer que uma criança está dentro, é autista, muitas vezes a gente percebe que não é bem assim, né? A psiquiatria hoje, ela fala do espectro autista, né? Então, ampliou-se muito os sintomas, não é isso? E quando um diagnóstico não é bem feito, bem elaborado, bem estudado, né? Para que a gente possa ver todo esse contexto, a gente pode né, ficar em dúvida quanto a esse diagnóstico. E isso é uma coisa muito séria, porque traz umas questões sociais importantes, porque você receber um diagnóstico de um filho autista traz todo um comprometimento para aquela família. Para a sociedade, as escolas hoje estão passando por muitas questões importantes, porque é uma quantidade enorme de crianças com diagnóstico de autismo, com a questão da inclusão, onde as escolas acolhem essas crianças, os professores não são preparados para lidar com essas crianças. Então, a inclusão ela é super importante, ela tem o seu lugar, mas a formação também desses profissionais para acolher essas crianças, porque senão de que inclusão a gente está falando, né? Não é incluir é só estar na escola, ou incluir é olhar realmente a necessidade que aquela criança tem. A outra questão importante é a questão da necessidade do laudo para que aquela criança receba a atenção devida. Então, todo mundo quer laudo, porque senão a criança não pode ser atendida. Então, novamente, que inclusão é essa? Né? A criança tem uma necessidade, ela tem que receber um rótulo para ela poder ser atendida nas necessidades que ela tem. E mais importante ainda, qual a função deste rótulo? Qual a consequência desse rótulo na vida daquela criança? Porque você falar eu sou isto ou eu sou aquilo, isso tem uma incidência enorme no resto da vida da criança, da família, da sociedade e tudo mais. Então, eu acho que são temas importantes e que a gente tem que colocar em discussão. Bom, então, hoje a gente conversou aqui com a professora Marcelene Assis Toledo, do curso de Psicologia da Univaz, falando aí sobre a capacitação PREO, que acontece nesta sexta-feira, dia 31 de março, a partir das 18 horas, lá no Anfiteatro da Medicina. Queria que a senhora reforçasse o convite, professora, e dentro desse diálogo, são 2 dias que as pessoas vão poder aí participar e ficar por dentro do autismo, né? Sim, então, vai ser um prazer receber a todos, profissionais, pessoas interessadas no tema, acolher a professora Érica Parlato e a psicanalista Roseli Melgaço, que com toda disponibilidade vieram, né? E também a Univaz, pelo espaço aberto, pela prefeitura, de possibilitar a vinda desses profissionais e que a gente possa ter aí um evento e que possa trazer grandes contribuições para todo mundo, né? Para a sociedade pouso-alegrense. Professora, agradeço mais uma vez sua presença, sua participação aqui no programa Câmara Entrevista. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Agradeço o seu carinho, sua audiência e até o próximo programa.